Muito boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença nesta sessão, mais um workshop que temos no âmbito do projeto Low Carbon. O projeto Low Carbon é desenvolvido entre a Cefamol e o Centinf, em parceria, e no fundo pretende criar um roteiro para a descarbonização na indústria de moldes. E ao longo deste processo e das ações que temos vindo a desenvolver e cujos resultados finais, eu deixava já aqui um primeiro apelo, que nós vamos apresentar no próximo dia 2 de junho, e portanto com algumas ferramentas, instrumentos e modelos que as empresas depois podem seguir. Temos vindo a abordar este tema da descarbonização e no fundo da sustentabilidade das empresas em diferentes áreas, em diferentes vertentes. Muitas ligadas à parte mais técnica e tecnológica, ligadas à eficiência, ligadas à questão da organização, e hoje vamos falar sobre uma vertente mais virada para a parte comercial. Sabemos hoje em dia o que são as exigências do mercado nesta área da sustentabilidade, aquilo que os nossos clientes têm vindo a tentar refletir nas empresas de moldes e de componentes, no fundo passando a necessidade de que as empresas que entram nas suas cadeias de fornecimento cumpram também com os objetivos que eles têm que seguir, e portanto há aqui toda uma nova dinâmica, toda uma nova interação que tem que ser analisada, tem que ser discutida, tem que ser estudada, e obviamente as nossas empresas têm que estar pelo menos atentas àquilo que está a acontecer e perceber como é que se poderão preparar para responder a essa intervenção. E é um pouco hoje aquilo que pretendemos aqui fazer nesta sessão e dar alguma visibilidade e alguns tópicos a algumas das ações. Vamos falar um pouco sobre a questão comunicacional e daquilo que é que nós temos vindo a apresentar e como é que podemos apresentar estes temas. Vamos analisar do lado de quem é comprador de moldes ou utilizador de moldes, como é que olham para estes temas e como é que olham para o posicionamento das empresas de moldes neste setor. E por outro lado, vamos terminar com como é que podemos claramente apresentar isto aos nossos clientes, através até das próprias certificações que estão a surgir no mercado nestas áreas e que no fundo ajudam-nos a validar não apenas a nossa comunicação, mas também todos os processos que temos vindo a implementar nas empresas. Portanto, este é o objetivo da sessão de hoje. Como eu disse, começar a horas, vamos tentar também acabar a horas, ser objetivos e práticos, e é por aí que vamos iniciar. Para começar, vamos falar sobre o marketing verde na indústria de moldes e convidamos a Marisa Gomes para fazer esta intervenção, para fazer esta comunicação e para nos falar sobre este tema, como é que isto se aplica nas empresas de moldes, o que é que está a acontecer à nossa volta e como podemos responder a estes requisitos do mercado e daquilo que nos compõe. Portanto, bem-vinda, muito obrigado. Boa tarde, mais uma vez. Eu sou a Marisa Gomes, estou aqui na vertente de uma agência de publicidade, de comunicação. A minha colega Sara Gerardo, eu faço gestão de projetos, a Sara Gerardo é uma designer sénior, nós as duas somos séniores, da mesma geração. Pareceu-nos importante aqui trazer, era eu que vinha como oradora, mas pareceu-me importante trazer a colega, nós trabalhamos numa indústria criativa, para nós o trabalho é sempre colaborativo, é sempre em parceria e trazer aqui alguém que tem esta vertente da componente visual, que trabalha as temáticas, é muito importante e passar-vos esta vertente também. O que é que nós fazemos atualmente? Nós não somos uma agência que trabalha, eu já trabalhei durante muitos anos na indústria dos moldes, noutras perspectivas, ainda se calhar não se falava assim tanto de sustentabilidade. Atualmente nós não trabalhamos a indústria dos moldes na vertente da comunicação, mas somos uma agência especializada em comunicação de sensibilização, especialmente sensibilização ambiental, sensibilização ligada a vários setores, porque o nosso core business neste momento direciona-se para organizações e entidades públicas. Temos muitos projetos na área ambiental e logo a sustentabilidade vem aqui ao de cima.
e gostaríamos de trazer aqui uma outra abordagem, como é que podemos ver isto e ser transversal à restante comunicação. Vou aqui iniciar então a nossa apresentação. O marketing verde na indústria dos moldes. O que é que para nós é isto? Além do selo, é a estratégia. O marketing verde não é um extra, é uma alavanca estratégica na indústria. E com ele nós conseguimos mostrar que a sustentabilidade é hoje uma vantagem competitiva. É aquilo que nós queremos passar e, naquilo que é o nosso entendimento, o setor dos moldes ainda comunica pouco a sua pegada verde, e isto para nós representa uma oportunidade de começarem a comunicar de outra forma, uma oportunidade de não se focarem na questão de eu sou uma empresa sustentável, vou ter aqui um selo verde, mas sim uma abordagem transversal à cadeia de valor. Então, o que é que temos como... Este é o momento de posicionar a indústria como parte ativa da transição verde. O que é que temos aqui como o essencial do marketing ambiental? Medidas e abordagens comuns. Temos aqui várias medidas, das quais vou falar um bocadinho. A eficiência, os processos que reduzem o consumo e o desperdício, as certificações, que também conhecem, estas que credibilizam as práticas, o ecodesign, a otimização pela durabilidade, reutilização ou reciclabilidade, as embalagens ecológicas, menos volume, menos material, o ser reciclável, o ser reutilizável, a transparência, comunicar com dados, comunicar com provas, mostrar que aquilo que estamos a fazer é efetivamente real, porque dizer que somos sem comprovar hoje em dia vale muito pouco. A circularidade, produtos pensados na reintegração novamente no sistema. Isto é um dos pontos que nós batalhamos muito nas nossas campanhas, porque hoje em dia, com o consumo excessivo de recursos naturais, nós devemos nos focar muito nesta questão da reutilização. A reutilização é que nos vai permitir também alcançar esta diferenciação, porque nós não podemos voltar há 20, 30, 40 anos atrás, não é? Ou até mais, e consumir menos recursos. O consumir menos recursos vai estar assente nesta questão da reutilização e naquilo que é o marketing verde é comunicá-lo, não é? A indústria não vai deixar de ser evasiva para com a natureza, não é? Temos é de minimizar esse impacto. O segredo está na verdade e na consistência. Olá, eu sou a Sara, eu sou designer. Pode parecer estranho ter aqui um designer, mas a realidade é que o marketing verde é um trabalho que se faz em equipa. Não só se faz em equipa convosco, nas vossas empresas, com a vossa equipa, e estarem todos atentos a isso, mas também se faz em equipa com os vossos parceiros. A realidade é que o marketing verde, neste momento, já não é uma coisa bem para aprender, é mais uma coisa para aplicar, e para saber aplicar e saber comunicar. Porque estamos naquele ponto em que, se ele não for bem comunicado, é tão vago que é quase como se não existisse. E a realidade é que nós precisamos aqui que a sustentabilidade passe a ser também um ponto de valor e um ponto de venda dos vossos produtos. Nos dias de hoje, comunicar a sustentabilidade, temos ali 4 pontos-chave. Já não pode ser só a história bonita, já não pode ser aquele vídeo no Natal da criança a decorar o pinheiro na floresta. Por muito que haja esse apelo emocional, o que realmente resulta agora é comunicar resultados, valores reais, é comunicar ambições de ser mais verde com valores fixos em mente, porque entre termos um cliente que nos dá um valor e que nos dá um número e ter um cliente que é vago, nós vamos sempre confiar naquele que tem resultados para nos dar, porque quem tem resultados para nos dar é quem efetivamente está a investir nesse trabalho, e se nós não o soubermos comunicar, isso acaba por cair e por não passar como deve de ser. Por isso temos aqui a ideia de provar, ter dados para passar aos clientes, para comunicar nos anúncios. Não basta colocar o selo a dizer este produto é verde porque é reciclável. Não, este produto é verde porque em todo o processo ele foi pensado para ser verde. Houve várias coisas que nos trouxeram até aqui a este ponto. E depois também educar
educar o nosso cliente, educar quem nos está a ouvir, explicar que coisas que parecem muito simples têm custos na cadeia de produção, têm custos para as empresas, mas que é uma decisão consciente que se toma para o produto ser mais verde. Pronto, temos aqui o último ponto que dizia: comunicar implica impacto neste momento, não ter intenções. Desculpa que eu adiantei. Vamos aqui passar, apesar de não estar relacionado, como vos tinha dito, com a indústria dos moldes, a um dos casos que nós trabalhamos diariamente, que tem a ver com a consciência para a utilização de recursos. Neste caso, um recurso natural. Nós trabalhamos um cliente institucional que são os Comares de Leiria, que é a empresa que fornece o abastecimento de água a todos os habitantes do concelho de Leiria, e esta campanha surgiu porquê? Nós todos consumimos água, não há aqui grande necessidade de vender mais, porque esta empresa tem um monopólio, não é, naquilo que é o concelho. Há sim uma necessidade de chegar junto dos clientes, que era algo que este nosso cliente não fazia há 6 anos atrás. Os Comares de Leiria só comunicavam com o cliente através da fatura que lhes chegava à sua casa. E o que é que isto... Qual é a implicação disto? A implicação é estarmos posicionados tão longe daquilo que é o nosso cliente, do nosso cliente só nos ver como, não como uma empresa que leva à sua casa o bem mais essencial que nós precisamos para viver, mas sim como uma empresa que esburaca as nossas estradas, que só nos causa chatices porque de vez em quando lá falta água e nós somos privilegiados, não é? Vivemos num país que a falta de água não é uma realidade. E era preciso chegar ao cliente, só que chegar ao cliente é muito difícil nesta vertente. Então, associámos aqui aquilo que era um problema também que existe no concelho, que é, existe uma taxa muito baixa de consumo de água da torneira, de consumo para beber, não é? É consumido nas utilizações comuns do nosso dia-a-dia, mas as pessoas bebem muito pouca água da torneira e consomem muita água engarrafada. Isto tem razões efetivas. A razão está no facto de as características organoléticas da água conferem-lhe sabor e por vezes cor, e isto causa logo desconfiança em quem vai consumir. Havia que provar que isto não é um problema, simplesmente tem a ver com o facto onde a água é captada. A água é captada em terrenos muito calcários, aqui na nossa vizinha Serra da Ar e Candeeiros, e isto confere estas características à água, o que não quer dizer que a água não seja segura para consumo. E era preciso mostrar que isto é uma realidade. E como é que se mostra esta realidade? Efetivamente, é ir para a rua e comunicar esta campanha no sentido de promover práticas sustentáveis, porque se nós consumirmos água da torneira, estamos a reduzir significativamente o consumo de plásticos, e isto é um passinho de cada vez. A sensibilização nesta área começou há muito poucos anos, mas se vocês olharem, há 20 anos atrás começámos a ter sensibilização na área da reciclagem de plásticos, e até hoje continua a ser uma realidade a sensibilização, e as pessoas ainda não fazem, muitas delas, essa reciclagem. Portanto, esta área da sustentabilidade é uma área que tem sempre forma de ter novas abordagens de comunicação, estar sempre na vanguarda e a comunicar, porque efetivamente existem argumentos para o fazer. Posso-vos dizer, e vou avançar um bocadinho, que esta campanha, hoje em dia, é aquilo que traz para os Comares de Leiria a empatia do cliente para com uma entidade que era vista mesmo como algo que nós nem queremos saber. Nós sabemos que eles nos trazem a fatura da água, não gostamos do serviço, o atendimento ao público tinha muitas fragilidades, depois também houve uma mudança muito grande nessa vertente, e através disto nós começámos a ter, os Comares de Leiria começaram a ter pela primeira vez, o ano passado, um resultado positivo naquilo que eram as avaliações do cliente mediante o serviço prestado. E lá está. Tão simples como ir para a rua, envolver as pessoas, envolver a comunidade e trazê-las para nós. E nós podemos criar aqui alguns paralelismos, não é? Nós,
nesta campanha comunicamos de forma a mostrar porque é que o serviço é assim, quais são as vantagens de consumir esta água, envolvemos a comunidade, envolvemos também os colaboradores, trouxemos os colaboradores do SEMAS a serem embaixadores nestas ações, hoje em dia vêm para a rua mostrar às pessoas que se orgulham de fazer parte deste processo, e isto traz-nos aqui ao paralelismo com a vossa indústria, não é? É comunicar cada fase da produção, que cada fase da produção pode ser uma escolha consciente e não um sacrifício técnico. Vou-vos dar aqui só um vídeo daquilo que costumamos fazer aqui naquilo que é esta campanha. Pronto. Tinha ali mais uns segundos, mas passamos para outra área que nós trabalhamos. Passo aqui a palavra à minha colega Sara. Eu vou ficar aqui deste lado, que é para ver se a minha cabeça não fica a esconder ali o slide. A Zero é uma associação não governamental ambientalista, com quem também já trabalhamos há algum tempo. Esta campanha é uma campanha recorrente, vai no 3º ano. A campanha Casa Quente para toda a gente. Normalmente acontece sempre na altura do outono e inverno. E é uma campanha que pretende denunciar a injustiça climática e promover a eficiência energética. Isto parecem tudo palavras muito complexas. E a questão aqui é que esta campanha também tem 2 públicos. Tem uma parte transversal ao público em geral, que acontece de forma digital, nas redes sociais e num website que eles criam com dados e informações. E depois também tem a segunda parte do ativismo político que eles fazem, onde há uma recolha de testemunhos, onde se apela às pessoas que deem esses testemunhos que são recolhidos e enviados para as várias entidades para se perceber o problema da eficiência energética e da pobreza energética, esta dualidade. O que se passa aqui é um bocadinho a simplificação da linguagem técnica para as pessoas perceberem que podem ser eficientes em casa com pequenos passos, mas também para perceberem que há problemas que são abrangentes e que não pertencem só à casa de cada um e que os próprios municípios e o próprio Estado se deve responsabilizar pela construção e torná-la mais eficiente e mais resiliente para os ajustes climáticos que temos tido, beneficia a todos. Neste caso, não faz mal, porque era o que eu já tinha dito. A técnica também comunica quando está colocada ao serviço das pessoas. Isso também é algo que se pode aqui ser mimetizado na indústria dos moldes. Comunicar como é que a técnica ajuda as pessoas e melhora o produto. Temos aqui um exemplo de uma publicação que acaba por ter quase que parece uma linguagem infantil, mas a ideia é que isto também seja didático e seja percebido por todos, por todas as faixas etárias, e acaba por ter aquela dualidade de conceitos que falava, ou seja, dizer gestos simples com grande impacto, como aproveitar a luz natural não só para se ver melhor em casa, mas também para aquecermos os nossos espaços, mas depois também tem dados, acho que não se consegue ler muito bem, mas ali ao pé da máquina do café diz às pessoas que se não tivermos os nossos eletrodomésticos em stand-by, podemos poupar cerca de 10% na fatura da eletricidade. Ou seja, isto é uma conta matemática muito fácil de fazer. É pensar que se pagas 40 euros de eletricidade todos os meses, só por tirares dos stand-bys pagas a pagar 36. E isso também incentiva as pessoas, primeiro, a ficarem mais atentas, porque
sentem que lhes estão a dar dicas onde poupam e que são dicas úteis. E depois também nos permite introduzir estes conceitos informativos de falar que, mais do que os pequenos gestos que temos em casa, também é preciso uma reforma estrutural, e depois é esse trabalho que a Zero faz com a recolha de testemunhos a nível nacional e também com parceiros europeus, e depois comunicando isso às entidades competentes e pedindo subsídios mais abrangentes, porque a realidade é que há muitos apoios que só são possíveis para quem tenha o dinheiro para investir inicialmente e que acaba por não ir ao encontro da camada que mais espaço frio passa em casa e que não tem a oportunidade de fazer esses investimentos. Pronto, e às vezes uma coisa que parece tão simples, quase parece uma brincadeira, passa aqui imensa informação e sensibiliza para a tua situação pontual e para a situação global do parque habitacional. Depois temos aqui o reverso da medalha, que penso que é muito o vosso caso, porque eu já também não trabalho há algum tempo com a indústria dos moldes, mas sei que vocês estão obrigados a muitas certificações e a tomar certos passos para conseguirem também trabalhar com os vossos clientes, e a realidade é que quando estamos a falar para um público com literacia ambiental, já temos que ter uma abordagem mais técnica, uma abordagem diferente e ser específico, saber onde é que ser sustentável tem impacto no vosso dia-a-dia, na vossa cadeia de valor, na vida do produto, e isso é muito importante para depois comunicar a sustentabilidade como algo que é realmente real e que é o core do vosso negócio, não é só uma coisa que está a parar ali atrás. Pronto, e este é um exemplo de uma frase muito clara, dizer este molde com estas características passa a durar mais 3 ciclos, consome menos de 12% de energia e usa 35% de aço reciclado. São valores reais e que podem fazer a diferença entre o cliente escolher alguém que diz só que tem um molde amigo do ambiente ou alguém que lhe está a dar resultados efetivos, que vê-se que se estudou e que preparou e que sabe do que é que está a falar, não está só a colar um rótulo no produto que tem. Com isto passamos para aquilo que é uma cadeia de valor limpa, que vai desde uma cadeia que é sustentável ambientalmente, que é justa do ponto de vista social e também é viável economicamente. E passamos aqui por todas estas fases, da matéria-prima, à produção, ao transporte, à reutilização e ao fim do ciclo de vida. Podemos com isto mostrar como cada etapa pode ser otimizada e comunicada como valor, e apresentar alguns exemplos concretos da indústria dos moldes. O resultado, uma cadeia de valor limpa, não é apenas verde, é eficiente, justa e resiliente. E cada elo comunica um compromisso. Isto é aquilo que é importante, não é? Nós não podemos chegar, e voltamos ao início desta apresentação, não podemos chegar lá só com o selo, não é? Não podemos chegar lá, já não é suficiente este argumento de que somos verdes. Não, é preciso ter toda esta cadeia em linha de conta. Temos aqui o glossário útil, que eu pedi a Marisa para clicar tudo até ao fim, porque acho que são termos que eles já estão fartos de ouvir aqui na Cefamol, mas realmente são aqueles pontos onde é muito importante inserir a sustentabilidade logo desde o início. E eu só queria chamar aqui a atenção para o ponto final, que é o ponto da governança, que realmente é uma coisa que não é muito pensado, é pensar nas pessoas e no ambiente que nos rodeia. Realmente ir compensar a parte verde deve ser sempre a última coisa que nós vamos fazer. Se não temos um produto sustentável, devemos sempre pensar como é que é possível que isto seja sustentável. Se por algum motivo, e acontece, o produto não pode ser sustentável ou tem muito pouca sustentabilidade, há sempre a parte da sustentabilidade da empresa se inserir numa comunidade da qual faz parte, uma comunidade que ajuda, que tem condições e justiça social dentro do local de trabalho, que fornece condições aos funcionários e que os forma para também eles cada vez mais pensarem de forma sustentável e serem sustentável no seu dia-a-dia. E isso também é um grande ponto, quando alguém tem, por algum motivo, um produto que não é sustentável e que não estamos a conseguir que seja sustentável. Dizer que a empresa é sustentável por estarem bem inserida na sua comunidade, por poluir o menos possível, por apoiar a cultura, apoiar a comunidade, apoiar o desporto, isso também faz parte do marketing verde e também é um argumento a vosso favor.
Então, quais as estratégias para comunicar a sustentabilidade na indústria dos moldes? Primeiro, ser transparente. Não adianta estarmos a mascarar, não é? Que temos a indústria mais sustentável quando ela não é mais sustentável, quando tem muitas fragilidades. Mostrar o que já foi feito, o que está em curso e pegar naquilo que nos parecem ser os nossos pontos fracos e as nossas ameaças e torná-los em oportunidades. Mostrar que ainda temos muito para melhorar aqui, mas com isto temos a oportunidade de fazer mais e melhor. Usar métricas sempre que possível, já tínhamos falado anteriormente, por exemplo, menos 30% do consumo, menos 12% de perdas, ter aqui mostrar evidências é muito importante, envolver os stakeholders, os fornecedores, os clientes, a comunidade, tal como esta campanha que vos mostrávamos da água da torneira. Se fizerem alguma ação com a comunidade, envolver os vossos colaboradores, envolver que a empresa está efetivamente empenhada em trazer a sustentabilidade para dentro, não só através do produto, não só através do processo produtivo. E comunicar o propósito, isto tudo que temos vindo aqui a falar, não é só comunicar produto, é comunicar propósito também, qual é o propósito da vossa indústria e onde é que podem fazer a diferenciação. E traduzir sustentabilidade em design e linguagem visual. Estamos na era da imagem, como vocês sabem, não é? Hoje em dia já ninguém para numa rede social para ler o que quer que seja, ou vê uma imagem que lhe capta a atenção, ou então passa à frente. Nós que trabalhamos há 20, 25 anos nesta indústria, de criativa, vimos estas mudanças, não é? Onde, quando nós começámos a trabalhar, existia sempre uma componente escrita muito em que tudo era assente na componente escrita. Ela continua a ser importante, mas cada vez mais temos de resumir essa escrita à objetividade, de ter um slogan apelativo, de ter algo que consigamos dizer em poucas palavras e depois associar a uma imagem igualmente impactante, para que consigamos captar ali naqueles primeiros 3 segundos o nosso público. Porque a comunicação é parte do sistema, efetivamente não é um adereço, e isto é aquilo que nós temos em linha de conta todos os dias, cada vez que estamos a criar, porque nós não estamos lá para fazer desenhos e bonecos, como às vezes ouvimos, nós estamos lá para construir estratégias de comunicação que depois se traduzem numa linguagem visual. Na verdade é isto que nós fazemos todos os dias. Então, nós estamos a comunicar sustentabilidade ou apenas a embalar o que já fazemos? O marketing verde é um investimento estratégico para o futuro. E com isto, nós podemos aqui... Estás perdida porque sou eu que vou falar sobre este tema. Pois é verdade, tens razão. Pronto, isto aqui é um bocadinho o resumo daquilo que tivemos aqui a falar e a dizer, que é elevar a conversa, dar mais informação técnica, não ser tão vago, criar o storytelling de um produto logo desde o início, porque é isto que temos que decidir. Nós estamos realmente a transformar, ou neste caso, vocês estão mesmo a transformar a vossa forma de trabalhar para ser mais sustentável, ou estão só ali a criar uma embalagem apelativa para fingir que são mais sustentáveis. E para este público que está atento à sustentabilidade, eles vão conseguir distinguir a diferença, assim como nós conseguimos ainda muito melhor do que os nossos filhos distinguir a diferença de uma imagem que é criada por inteligência artificial e de uma imagem que é real. Porque nós vimos já muita coisa, o nosso olho, o nosso cérebro capta coisas diferentes. E aqui é a mesma coisa, para um público que está atento e quer descobrir quais são os sinais, se um produto é mesmo sustentável ou não, temos que realmente apostar na transformação, para realmente depois também isso ser um valor para o produto. E então temos aqueles points que estávamos aqui a falar, elevar a conversa, assumir a complexidade que é para uma indústria como a vossa, as mudanças que têm que ser feitas para criar um produto sustentável, construir narrativas, fazer este storytelling de produto com factos e para as pessoas perceberem que logo desde a prancheta, desde o desenho, que a sustentabilidade estava em mente e também traduzir este impacto técnico
num objeto com valor estratégico, porque se vocês estiverem à frente na sustentabilidade, vão estar à frente num ponto nos vossos concorrentes, não é? Se o vosso produto for sustentável, já está à frente. É um ponto de valor, não é uma coisa que deve vir no fim. E depois também, aquilo que a Marisa estava aqui a falar, esta expressão muito engraçada que é o greenwashing, que é quando não temos um produto verde, não dizemos nada. Ficamos tipo... Pronto, pode ser que isto passe. E isso também não é uma boa forma de comunicar esse produto. Podem comunicá-lo de maneiras diferentes. Podem dizer, este produto não é verde, mas 67% dos produtos da minha indústria, aquilo que eu fabrico onde eu estou, é verde. Este estamos a melhorar e temos planos que daqui a 5 anos ele já vai ser verde. Ou fazer aquela coisa que é só em último caso, mas que também se pode assumir, quer dizer, 5% das vendas deste produto estão a ser investidas no desenvolvimento de uma alternativa verde, para o vosso cliente também se sentir, porque neste caso a frontalidade é sempre um ganho, é sempre muito melhor serem vocês a assumir perante o vosso cliente, que sabem que o produto ainda não é sustentável, mas que estão a trabalhar nele, do que depois o cliente vir-vos dizer, vocês não disseram nada, mas nós fomos ver isto, não era sustentável. Por isso, assumir que há um trabalho que tem que ser feito e que ele está a ser feito e que há recursos para isso é sempre um ponto a vosso favor. Pode parecer uma coisa estranha, mas na realidade é como se costuma dizer, a mentira tem perna curta. E agora vamos deixar-vos com um desafio o que é que nós vos propomos? Propomos que nas vossas empresas façam um exercício de grupo. E esse exercício consiste em selecionar um produto ou um processo real da empresa, identificar as melhorias sustentáveis, a matéria-prima, a energia, a análise do ciclo de vida, escrever uma versão técnica para o cliente industrial e depois também escrever uma versão mais simplificada, mais acessível para aquilo que é o nosso público generalista. Isto vai mostrar que é possível comunicar bem sem simplificar demais. Eu penso que aqui a chave está a começar a fazer, não é? E envolvermos as pessoas que temos à nossa volta, porque a melhor ideia às vezes surge da pessoa mais improvável dentro da empresa. Nós, durante o nosso dia-a-dia de trabalho, dizemos muita coisa aleatória, ouvimos muita coisa aleatória, felizmente, não é? Também face à indústria onde trabalhamos, não temos esse constrangimento de partilhar aquilo que nos vai na alma e dizemos muitas vezes coisas que não têm interesse nenhum, mas também já retirámos ideias de coisas que eram impensáveis. Portanto, não tenham medo, sejam criativos, não tenham medo de apresentar soluções, opiniões. Nós costumamos dizer muitas vezes o não está sempre garantido, não é? Por isso acho que todos temos essa possibilidade de contribuir para fazer a diferença, de fazer mais e melhor, e está nas nossas mãos, não é? Para nós, eu sei que a maior parte de vocês deve estar a pensar, pois, mas elas trabalham numa área em que quase tudo é permitido. Não é bem assim, nós também temos muito, e face ao setor para onde trabalhamos, também temos muitas limitações ao nível da forma como comunicamos. Tentamos sempre mostrar ao cliente que há algo que se pode fazer. Vou-vos dar um exemplo muito prático e muito concreto. Nós, atualmente, e trabalhando para organizações públicas, que vocês sabem tão bem quanto eu, que têm ainda o peso institucional muito enraizado, que existe ainda muito formalismo no trato, nós aconselhamos todos os nossos clientes, por exemplo, em redes sociais, e nisto que são eventos públicos, a tratar o público na primeira pessoa. Isto é uma diferença que faz logo na aproximação, o aproximarmos ao nosso público, e com isto não quer dizer que nós não estejamos a ser educados ou não estejamos a cumprir com o protocolo ou o que quer que seja. Não, nós queremos mesmo que o público esteja junto de nós e que sinta que queremos fazer essa diferença. E agradeço-vos, eu e a Sara, obrigada. Este tempo que nos dispensaram, e espero que seja um desafio que consigam implementar nas vossas empresas isto de comunicar o marketing verde. Muito obrigada. Obrigada. Eu não sei se alguém tem
alguma questão para colocar ou alguma observação. Eu bem sei que uma coisa é trabalhar nestas áreas públicas e com o público em geral, outra questão é a parte mais técnica, é a parte... Mas há uma nota que me parece, ou melhor, duas que me parecem interessantes. Uma primeira, e daquilo que tenho visto, as empresas já, de certa forma, começam a introduzir nas suas apresentações algumas referências a esta área da sustentabilidade. Se calhar muito, olha, instalamos painéis solares. Pronto, é um princípio. Mas é um caminho. Mas há uma nota que me parece interessante na vossa apresentação, que é começarmos a pensar, e a questão seja do storytelling, mas a questão de comunicar dados reais sobre como nós podemos contribuir para, digamos, a sustentabilidade dos nossos clientes, ou como é que o nosso produto, os nossos processos, a nossa organização pode ser valorizada face ao nosso concorrente, uma vez que contribui para esses processos. Acho que esse é um caminho que eventualmente temos que aprofundar, temos que trabalhar, há uma questão que também referiram, que é a recolha de dados, e parece-me que essa é importante no setor para várias áreas, nomeadamente para a nossa própria eficiência, que é sabermos recolher dados, saber tratar dados e depois saber trabalhar com esses dados que recolhemos. E, portanto, acho que tudo isso depois também entra na vertente da comunicação. Que deve ser. Mas não sei se alguém tem alguma questão, alguma observação. Se não, vamos continuar. Ok, muito obrigada. Bom, e nós vamos continuar com uma breve reflexão, uma troca de ideias e pedimos o apoio a duas empresas que, no fundo, são utilizadoras de moldes, compradoras de moldes. Como é que olham para estes processos? Portanto, eu convidava o José Vasques da GLN Advanced Solutions, Fernando Oteiro da Plásticos Joluce, para pudéssemos aqui sentar. Eu vou pegar aqui no micro, tem um lado ou outro. Tudo bem. Pronto, e então isto ainda se torna mais informal, porque afinal eles até se conhecem bem, portanto. Bom, e a minha questão passa um pouco por esta primeira comunicação e por aquilo que temos vindo até que ponto, e deixem-me ir quase direto ao assunto, até que ponto esta questão da sustentabilidade, da descarbonização, conta efetivamente quando vocês têm que selecionar ou vão adquirir um molde ou têm que selecionar um fornecedor, até que ponto é que isto efetivamente é um tema hoje em dia em cima da mesa? Ok, isto começa a ser um tema novo, é um tema novo para nós, mas tenho muitos clientes que põem isso já como uma tórica importante quando estão a discutir connosco na fase inicial do projeto, quando são prazos de dedicar aos projetos. Eu diria que não existe ainda um aspecto muito vincado do que é que eles estão à procura. Por vezes o que eles perguntam é que soluções é que vocês têm nas ferramentas, nos equipamentos e também no produto, mas o produto já não os moldes, é connosco, que permitam ou viabilizem as situações de sustentabilidade. E não é muito fácil estabelecer o diálogo com os fabricantes de equipamentos, embora já exista alguma Engels e outros que já têm algumas soluções interessantes, mas com fabricantes dos moldes não é tão fácil isso. Portanto, acho que é uma situação inovadora. E há soluções que, por vezes, a gente implementa, eu diria muitas vezes mais com um interesse económico, mas que se alinha com a sustentabilidade, porque a sustentabilidade não é mais do que conseguir viver com uma certa escassez de meios, não é? É claro, quando olhamos para muitos moldes que fabricamos e recebemos, olhamos sempre na perspectiva mais técnica, mas depois, quando o colocamos na máquina, começamos a pensar, olha, como é que eu podia ter este ciclo mais curto? Ou podíamos ter... Ou não teria necessidade de estar 1 hora, ou meia hora, ou 40 minutos a aquecer o molde. Muitas vezes passa pela fase de projeto. E mesmo nós, que somos clientes, mas que revemos todos os moldes que compramos, quando estamos a fazer a crítica inicial ao preliminar do molde, ou ao desenho inicial do molde, não temos essa consciência. E quando temos, ou quando nos apercebemos e discutimos com o fabricante de molde, nomeadamente muitas vezes com o pessoal de projeto, a conversa situa-se mais na questão técnica do que propriamente na questão da sustentabilidade. Portanto, eu acho que as empresas todas em si têm que trabalhar em conjunto, mas têm que passar uma mensagem
de umas para as outras e depois cada uma delas internamente para a questão da sustentabilidade, porque senão ela é sempre olhada como um parceiro de facto menor da equação. E quando fala da questão da troca de informação relativamente quantificada e de valores, faz todo sentido. Faz todo sentido e creio que não é impossível fazê-lo. Aliás, esse argumento pode ser um argumento de defesa da própria indústria de moldes portuguesa. Ok? Nós compramos alguns moldes também fora de Portugal, embora sejamos fabricantes de moldes, a GLN, mas a outra, que está aqui ao lado, ainda compramos alguns. E o facto de, por exemplo, numa oferta que nos façam a nós, colocar lá, atenção, que este transporte aqui estamos pertinho, mas se for para a Alemanha, se for para a Hungria, o transporte deste molde por transporte terrestre equivale a X toneladas de CO2. Por transporte marítimo ou por transporte ferroviário equivale... Portanto, isso é uma defesa. Aliás, é uma objetividade, não está a pôr, mas ao mesmo tempo uma defesa, porque a alternativa muitas vezes para ter um molde aqui em tempo, quando trago da China, vem de avião. Okay? E transportar uma tonelada, 2 ou 3 de avião, é completamente diferente. Completamente diferente. Portanto, em termos de sustentabilidade, é um crime. Aqui há uns 3 ou 4 anos estive na BMW e uma das coisas que se falou na altura é que a política da BMW era comprar os moldes para onde seriam utilizados, ou seja, no continente para o continente. Ou seja, isso é um privilégio para Portugal. Basicamente somos fornecedores de moldes da BMW em toda a Europa, ou quase toda a Europa, nos grupos que estive. Mas eles, quando se chega às vezes à hora da realidade e se põe a questão económica, é claro que lá veio o molde ou 2 da China, né? Pelo meio. Aliás, num dos últimos projetos que estive envolvido na BMW, até foram daqui para a China, ainda quando estava no grupo Novares, no interior. Portanto, eu acho que pomos a questão da técnica da sustentabilidade, explicitá-la, como disse, não só nas apresentações, com o SAC 5, ou com o EcoBodies, ou com o CDP, mas se calhar numa oferta. E é provocatório o que eu estou a dizer, mas numa oferta dizer que o transporte, podes fazer o transporte desta maneira ou daquela, isto equivale não só a um preço, mas equivale a X toneladas de CO2. Okay? A outra questão é que se calhar faz sentido, e agora estou a pegar um bocado de improviso, estou a pegar nas ideias que passaram. Uma situação interessante seria colocar no molde, quando fazem o orçamento, e se calhar pode ir à pessoa errada, que vai ter as compras da empresa e ela não está sensível, mas circula depois. Dizer, utilizando as tecnologias convencionais de produzir este molde, equivaleria a ter X toneladas de CO2. Fazendo de acordo com as tecnologias que temos na empresa e com as tecnologias, o facto de termos instalado painéis solares, etc., a grande parte das empresas já tem autoconsumo, equivale agora a X. Aliás, se calhar basta pôr o delta. Okay? Portanto, isso dá uma imagem de que aquela empresa tem uma preocupação pela sustentabilidade e está a realizar, de facto, a tomar ações. Portanto, não é só a questão de marketing, não é só a questão da imagem, mas o facto de mostrar ações tomadas e concretas. Portanto, são aspectos que, às vezes, uma nota de rodapé numa oferta ou numa fatura pode defender a indústria portuguesa, pode-nos pôr numa posição de mais-valia. E isto muitas vezes não é tido em consideração. Nós, quando recebemos uma oferta ou fazemos uma oferta, eu sou comercial na empresa, portanto, e mando esta informação, mas muitas vezes não tenho esse cuidado. Tenho nas apresentações, claro, né? Sustentabilidade. Mas depois, no dia-a-dia, fazemos algumas reuniões de inovação com os nossos clientes. Normalmente, neste momento, grande parte das preocupações de sustentabilidade nos nossos clientes vem das áreas de inovação. Isto também mostra quão novo também é para eles. Okay? Recebemos em cada oferta imensas documentações sobre CO2, sobre a sustentabilidade e tudo, mas depois isto é mais tratado a nível das equipas de inovação. O processo ainda é novo para eles. Uma das últimas cotações que recebi de um cliente que conhecem, a antiga Forest e agora a Forvia, aqui há pouco tempo, tinha depois para isto um conjunto de documentos, e o que eu estou a dizer, vocês muitas vezes recebem isso, a mesma coisa, a mesma informação deles. A única coisa que perguntava de sustentabilidade era que soluções tens nos produtos, nos moldes ou nos equipamentos que permita ou que melhorem a sustentabilidade. Não diziam nada em concreto. Andam à procura de soluções de criatividade. Possivelmente os melhores para responder seriam a vossa agência, né? Mas o que acontece é que nós temos que passar
para além do marketing, ou seja, temos que passar para além do marketing porque eu reconheço, e como já estive num grupo internacional há muitos anos, em que muitos deles diziam as melhores ferramentas são em Portugal. Soluções criativas, quando têm um problema difícil, Portugal. E quando nós passamos dentro de algumas empresas, e algumas têm 20 empregados, outras podem ter 100, passamos essa mensagem e mostramos a nossa preocupação, desde da administração para baixo. Há imensas pessoas, não há um cérebro a pensar que eu o CEO, são todos da estrutura a pensar em soluções que podem abordar a solução de sustentabilidade de uma maneira pragmática. No projeto Molde, eu, por exemplo, no caso do Molde, estou a falar demais, Fernando, já te passo. No caso do Molde, às vezes temos um molde de 800 quilos, 1000 quilos, 3 toneladas, okay. O que nos interessa, de facto, tecnicamente, é aquecido, normalmente trabalhamos com materiais técnicos, é aquecido é a bucha e a cavidade naqueles milímetros que estão junto à zona moldante da peça. Mas aquecemos 3 toneladas de aço. Consegue imaginar o desperdício que é de energia. Okay? E no passado, quando não se utilizavam placas isolantes nos moldes, aquecíamos o molde e os pratos das máquinas. Não é? Se eu contar esta história, ou se eu mostrar essa preocupação a uma pessoa de projeto que está a discutir comigo um preliminar, um início de projeto, e às vezes estamos a fazer peças, agora cada vez mais, que são os displays dos carros, não é? Aqueles displays bonitinhos, aquilo é um molde de algumas toneladas, às vezes são ecrãs deste tamanho, mas só tem um framezinho. O resto é vazio. Eu começo, por causa de ser convidado para isso, comecei a pensar um bocado neste assunto e disse, porquê que eu estou a aquecer o molde todo? Porquê que eu não aqueço só a bucha e a cavidade dos moldes? Depois vou ter ali um problema, vou pôr o isolante não resiste da mesma maneira à compressão, o molde ali algum tempo fica desajustado. Mas porquê que eu tenho que estar a trabalhar com tonelagens elevadas quando é só um framezinho de peça? E às vezes, se eu na fase de projeto pensar nisto, eu posso utilizar materiais que permitem algum isolamento, mas também posso reduzir pontos de contacto no molde, da bucha para a estrutura, da cavidade para a estrutura, porque de facto eu não preciso de grandes zonas de contacto. Mas nós continuamos a fazer os moldes da mesma maneira. Okay? Ou seja, não é só uma questão de marketing, é uma questão essencialmente de eficiência e depois saber transmitir essa ou e no projeto, essa mesma e mostramos essa preocupação. E eu estou a dizer isso, mas estou a dizer porque tive que refletir aqui para o evento, atenção, ok? Portanto, é muito fácil chegar agora ao fabricante de molde com um discurso diferente do que tive ontem, ok? Mas eu estou a dizer isso porquê? Porque uma das questões é que, de facto, a indústria dos moldes pode contribuir para a sustentabilidade. E não só para a sustentabilidade, a nível dos resíduos que falaram, outras coisas, portanto, que é da própria indústria de moldes, mas essencialmente para os clientes, para os fabricantes de componentes plásticos. E existe cada vez... E a grande parte das soluções que temos que inventar já foram inventadas. Okay? Já foram inventadas, já estão a ser utilizadas. O caso da tecnologia de produção aditiva, que é importante para a indústria dos moldes, porque é uma indústria, eu chamaria, subtrativa, não é? Nós pegamos num bloco de aço e no final aproveitamos um bocado. Portanto, a tecnologia aditiva, portanto, que é importante para reduzir os resíduos do molde, mas é importante para os fabricantes de componentes plásticos porque permite a localização otimizada dos pontos de arrefecimento do molde. Isso pode fazer com que uma máquina que tenha um ciclo de 50 segundos cair para 25, 30, 25 também é demais, mas 30 segundos. Isto significa consumo de energia elétrica. Okay? E nós normalmente focamos muito no autoconsumo, na produção de energia, mas por outro lado temos que focar também na evitar o consumo, evitar desperdiçá-la. E passa por muitos pontos, a participação de muitos elementos que podem levar a isso. Portanto, isto não pode ser um movimento de uma pessoa só, não pode ser o CEO chegar à empresa, a partir de agora vamos ser verdes, é passar essa mensagem, e eu creio que com a indústria criativa de moldes, que estava a dizer, que depois interrompi, que temos em Portugal, muitas soluções surgirão, desde que essa mensagem de sustentabilidade e de poupança de CO2, etc., passe internamente mais do que propriamente um slogan de marketing. Ok? Falei demais, não? Estava a falar de tanto. Fernando. Ora bem, depois de tão eloquente comunicação, vou tentar acrescentar mais um bocadinho. Eu venho de uma empresa que injeta plásticos, é Plásticos Jolus, originalmente é de Oliveira das Meias,
pertencemos a um grupo que faz este ano precisamente 70 anos, que é o Grupo Moldoplástico, que faz moldes. E, portanto, digamos que o historial que temos de moldes para praticamente todo o mundo é muito grande e que a experiência acumulada também é muito forte, porque fomos trabalhando nos moldes também com grandes grupos internacionais que aportaram muito conhecimento para dentro da empresa, nomeadamente nas áreas de normalização de componentes, etc. Não é? Portanto, digamos que há muitos anos que nós trabalhamos com standards normalizados pelos próprios clientes, o que nos obriga, de certa maneira, a racionalizar muitos daqueles componentes que ainda continuam a ser, em muitas empresas, feitos a olho, e nós, digamos que éramos obrigados a comprar componentes desta ou daquela marca internacional, porque depois os clientes lá fora também tinham todo o apoio técnico, digamos assim, desses fabricantes. Portanto, isto quer dizer, e na mesma senda que estávamos aqui a falar, por exemplo, em relação aos sistemas de aquecimento, digamos, no passado havia, ainda continua a haver em muitos sítios, um grande desperdício energético, porque os pontos de contacto eram exatamente aqueles que o Vasco aqui focou. Eu ainda acrescentaria que também, para além dos pratos da máquina, muitas vezes de inverno aquecíamos os próprios operadores. Portanto, digamos, toda esta dinâmica começa logo na fase de projeto. Tem que ser aí. Não é? Porque depois, quando chega cá embaixo à bancada, tudo é diferente. E tudo aquilo que a gente consegue poupar na fase de projeto para minimizar, digamos, as operações, é uma quantidade de CO2, que agora a gente trata isto em CO2, mas que pode ser tratado em energia elétrica. Deixamos de ter não sei quantos equipamentos a fazer não sei quantas coisinhas que já não é necessário fazer. Não é? Por outro lado, os próprios equipamentos para a fabricação dos moldes, hoje em dia é possível ter equipamentos multitask que fazem não sei quantas operações, desde desbaste, fresagem, acabamento, furação profunda, com o mesmo equipamento, sem andarmos a retirar as placas. Não é? Ainda não há muitos anos em que, digamos, peças grandes, como por exemplo cadeiras, eram fabricadas por máquinas copiadoras, em que tínhamos um modelo feito em madeira de um lado ou resina, e tínhamos depois uma cabeça que lia daquele lado e maquinava do outro. E tínhamos tempos de cópia de semanas, dia e noite, não é? Portanto, digamos, hoje em dia, com esses equipamentos, só pelo facto de não termos que estar a tirar os componentes de uma máquina para outra, de outra para outra, e depois o tempo que se perde a alinhar tudo isso, utilização de pontos rolantes, tudo isso é uma quantidade de energia que também não é fácil quantificar. Do ponto de vista do cliente, até hoje, os clientes, a única coisa que normalmente querem saber é o preço e a data de entrega. Portanto, digamos, os clientes, aqueles convencionais, aqueles mais institucionais, portanto, clientes já com uma certa dimensão, já têm uma outra proximidade às questões. Exatamente. Portanto, digamos, por exemplo, posso, citar aqui um caso em que a Joluce, por exemplo, este ano está a lançar um modelo de cadeira, vai ser lançado no mercado nas Planadas agora este ano, que pertence à Nestlé, ao grupo da Nestlé. A Nestlé tem uma série de marcas de café e é um projeto que já começou há 5 anos e que é também apoiado por uma outra empresa que produz compósitos poliméricos, uma empresa de Cantanhede, que tem um projeto chamado Recap, que faz a recolha das cápsulas de café que a gente utiliza em casa. Okay? E, portanto, é um projeto que envolve os municípios, não todos ainda, mas uma grande parte deles, e que envolve também os jardins de infância, por exemplo, que são aquelas escolas que estão coladas aos municípios, em que os pequenitos incitam os pais a guardar as cápsulas de café usadas para levar para o jardim, para depois levar do jardim para a Câmara Municipal, e depois essa empresa vai recolher, digamos, os big bags de uma vez, para minimizar também o consumo de CO2. Okay? Isto aqui já pode ser quantificado e depois já podem dizer, a gente gastou X para ir buscar esta coisa toda, e essa empresa depois o que faz é separar a borra do café, que está dentro da cápsula, a cápsula de polipropileno para o outro lado e aquela tampinha de alumínio também para o lado. Então o que é que nós fizemos? Fizemos, digamos, uma cadeira com
esse material composto. Portanto, fizemos um material que são 15% de borras de café, com 85% das cápsulas recicladas, okay? Fizemos uma mistura e injetámos uma cadeira com essa mistura. Depois de vários testes, etc. Digamos, as planadas vão cheirar a café. E, portanto, vai agora aparecer isso no mercado. E também temos uma segunda cadeira diferente, que é produzida, por exemplo, com 150 cápsulas de café. Cápsulas, só a parte de plástico, obviamente. Não é? Tudo isso, digamos, é promovido pela Nestlé, que quer, enfim, dar uma imagem no mercado diferente de todos os outros players que existem no mercado, que são muitos, não é? A outra questão aqui importante nesta cadeira é que a Nestlé prepara-se para fazer, digamos assim, a apresentação desses dados depois, quantificados, ao próprio consumidor. Ou seja, o consumidor vai saber que está sentado numa cadeira que é reciclada, que tem um material XYZ e que poupou não sei quantos quilos de CO2 ou toneladas, ou o que for, e eventualmente a quantidade de matéria-prima. Portanto, isto é, digamos, um caso em que nós estamos envolvidos agora e que demorou mais ou menos 5 anos a pôr de pé, não é? Outros casos, obviamente, se virão a seguir, porque os outros players, com certeza, que hão de querer também acompanhar com alguma coisa para também poder mostrar aos consumidores que também estão a par daquilo que existe. Nós vemos normalmente essas preocupações muito alicerçadas nas empresas que trabalham junto do consumidor final, não é? Todas gostam hoje em dia de comunicar que são verdes. Esta história do verde este fim de semana ainda estou traumatizado. Mas pronto. Mas, ok. Vão ser verdes, vão ter que ser mais ecológicas, vão comunicar isso ao mercado, mas depois tentam refletir isso para a sua cadeia de fornecimento. Mas na prática, aquilo que muitas vezes vemos e que as empresas nos transmitem é: isto é tudo muito bonito, mas no final o conto é o preço. E, portanto, se nós não tivermos preço, podemos dizer que somos sustentáveis, podemos dizer que poupamos ali e acolá. Isto continua a ser assim ou efetivamente está a mudar e vai mudar para o futuro? Ou seja, o preço obviamente vai continuar a ter o seu impacto, a sua necessidade, mas há aqui uma mudança efetiva para que estes temas da sustentabilidade, da eficiência, e se nós soubermos comunicar essa mesma eficiência que transmitimos aos nossos clientes, isto vai mudar? Qual é a vossa percepção no contacto que vão tendo, ou com o mercado diretamente, ou com, no fundo, os clientes que ainda que fazem essa ponte para o mercado final? É assim, eu acho que as grandes empresas, nomeadamente ligadas ao setor automóvel, que fazem uma seleção de fornecedores com base num conjunto de normalizações que hoje são praticamente obrigadas as empresas a fornecer peças terem, não é? Acaba por empurrar as empresas nessa direção. Aquele cliente não muito institucional, aquele cliente mais pequeno, acho que ainda vai demorar muito tempo a chegar lá. Eu penso que serão as empresas que terão que fazer esse caminho, de certa maneira, trazê-los a reboque para apresentar, e até também por uma questão comercial, porque é assim, o cliente quando quer, imaginemos, lançar um produto no mercado, não vem só à Jolus pedir o preço e verem quanto é que aquilo fica. Com certeza que pede mais um orçamento ou 2 ou 3, não é? Inclusivamente orçamentos internacionais, se calhar. E, portanto, digamos, se os outros começarem a oferecer todos estes dados para que ele também possa vender, digamos, o produto dele com estas informações, acaba também por obrigar-nos a nós a participarmos nisso. Mas, digamos que a estrutura não está ainda montada para conseguirmos fornecer esses dados sistematicamente. Ainda estamos... Ou seja, temos que trabalhar ainda muito na parte dos dados, da informação, claro, de colecionar, tratar essa informação, sim, para depois passá-la para o lado de lá. Sim. Essencialmente tratar a informação, porque é assim, quando nós fazemos um projeto novo perante um determinado produto e conseguimos, do ponto de vista de projeto, reduzir, por exemplo, o peso da peça, não é? Nós conseguimos extrair dados daí. Se o cliente quer 500 mil peças, vezes X gramas, vai dar não sei quanto. Não é? Se, por exemplo, utilizarmos a fabricação aditiva para fazer, digamos, canais de arrefecimento em zonas extremamente difíceis, que antes
nem se conseguia chegar lá, depois começámos a fazer uns postiços em cobre-brilho para extrair o calor, que ainda hoje se usa muito, mas os canais feitos por 3D aditivo são muito mais eficazes. Isso também, obviamente, que vai retirar tempo de arrefecimento, que no fundo, num ciclo de injeção, o tempo mais longo que nós temos é precisamente o arrefecimento. E, portanto, ali o que se trata é de injetarmos um polímero a 200 e qualquer coisa graus e termos que o trazer, arrefecê-lo para 60 ou 70 graus ou menos para conseguir extraí-lo em condições. E, portanto, se reduzirmos esse tempo, também estamos a evitar tempo de funcionamento de máquina. E, portanto, vamos produzir muito mais peças por dia, etc. Portanto, tudo isso pode ser quantificado. E temos que ser nós a quantificá-lo. E podemos evidenciar depois isso ao cliente, não é? Embora é verdade que realmente o cliente está muito preocupado com o preço e está muito preocupado com o prazo de entrega, seja dos moldes, seja das peças. Se não se importar. Bom, o Fernando está a falar mais a nível de empresas que não são grandes instituições como os grandes fabricantes da indústria automóvel, mas são instituições autênticas, e alguns deles têm agora alguns métodos interessantes, que é, eu tenho de escolher entre 2 materiais para um projeto, ok? Não. Tenho 2 projetos com diferentes materiais. E esses materiais têm uma política que se chama bónus e malos. Ou seja, eu posso ter um material que me custe 2 euros, mas tem 0% reciclado, ok? Então, no meu custeio, fica com 2 euros e há um conjunto de fatores de cálculo que diz, se não tens reciclado nenhum, o valor equivalente, não é o valor que eu estou a faturar ao cliente, o valor equivalente é 2,5 euros. Se, por contrário, eu tenho um material, e há alguns materiais já no mercado, fruto deste tipo de políticas que o Fernando está a mencionar, mesmo da indústria do automóvel, portanto, reutilização de materiais, uma segunda vida aos materiais, e, em alguns casos, para algum tipo de componentes menos exigentes, é 100% desse material. Portanto, o material, mesmo que a mim me custe, de facto, 3 euros, ok? 3 euros, portanto, já ficava fora dos 2,5 euros que o material teria. Custa 3 euros, mas tem um bónus, é 100% reciclado. Imagina, eu não tenho agora a tabela de cor, mas já, os grandes fabricantes já têm esse tipo de métricas. Diz, ok, neste caso retiras 1,5 euro ou 1 euro. Fica dentro novamente do orçamento. Mas o preço que pagam e o preço vendido são os 3 euros. Okay? Portanto, isso é um tipo de política com bónus e malos para definir na fase de projeto que materiais eu utilizo em que produto. A BMW tem isto institucionalizado, nomeadamente. E temos alguns carros da BMW que a gente pode dizer que são materiais originais e intencionalmente e por questões de sustentabilidade são 100% reciclados. Alguns componentes, não são todos, não lhe retira prestígio por isso. Portanto, mas esta política de bónus e malos acontece, não é o consumidor final que toma essa decisão, como é lógico, nas grandes empresas que têm essa preocupação vincada e já perfeitamente afirmada. Como diz o Fernando, empresas OEMs menores muitas vezes não têm este tipo de política, mas as grandes empresas essa política de bónus e malos tenta tornar em dados, em números, coisas que a priori não são mensualizadas. Ou seja, se eu tenho material novo que custa 2 euros e um material reciclado que tipicamente é um bocadinho mais caro, eu vou utilizar o material novo. Ok? Portanto, tem que haver um segundo orçamento suplementar, muitas vezes, com esta política de bónus e malos e justificar ao comprador, olha, estás a pagar 3 euros, mas tem esta lógica por trás, este racional. E os grandes grupos aceitam isso. Muito bem. Eles também estão comprometidos. Não é? Questões que queiram colocar? Queria reforçar aquilo que o José Vasco estava a dizer, que é efetivamente isso que estávamos a dizer, que é também passarmos a educar um pouco o nosso cliente. É uma coisa que podemos fazer, é uma decisão que também se pode ter, que é a tal coisa de virar o bico ao prego, estou-me a empurrar para ir para ali, então eu vou chegar primeiro, então eu vou já implementar isto, vou já recolher estes dados, e o que o José Vasco está a dizer para mim faz muito sentido, que é também tentar, sem ser paternalista, dizer ao cliente, se escolher este material, vai ter aqui um ganho, no seu produto, que é poder dizer que ele vem de material 100% reciclado. Será que isto não é uma narrativa que também lhe interessa? E quem sabe se também não ganha um cliente diferente que também vê que este parceiro de moldes também quer ter uma visão para o produto deles. Eu acho que isso pode ser muito interessante. Eu, quando estou a falar disso, estou a falar de uma ferramenta que o cliente é que tem implementado. Eu sou obrigado a utilizá-la, não foi criada por nós. Portanto, isto na política dos materiais e de produtos. Okay? Eu acho que na questão dos moldes ainda estamos a iniciar o processo, mas rapidamente temos que apresentar como soluções e se chegarmos lá primeiro que os outros, melhor, não é?
No fundo, aquilo que nós temos vindo a fazer com estas ações de sensibilização passa exatamente por isso. Tudo isto é, de certa forma, novo para nós, em diferentes áreas. Há coisas que já estão, se calhar, trabalhadas, mas não são devidamente comunicadas ou não são devidamente apresentadas e valorizadas, muitas vezes. Portanto, é um caminho que temos que, claramente, que seguir e que acompanhar, e daí estas sessões que temos vindo a dinamizar. Não sei se há mais... Marco, lá atrás tem ali uma... Boa tarde. Ok, boa tarde. Obrigado pela vossa abertura a discutir este tema. O meu nome é Marco Ruivo, eu trabalho para uma empresa chamada Sigmasoft, que simula o processo de injeção, e a minha pergunta que eu tenho para vocês, seja para a parte da injeção, seja para a parte do molde na fase de construção ou na fase de produção, é se tivessem uma solução à vossa mão que atempadamente pudessem calcular o gasto ou o débito ou a eficiência de produção da ferramenta no processo de injeção, vocês investiriam nisso para poupar energia, para aumentar os vossos ganhos dentro do budget que está dentro do negócio? Não sei se... Portanto, vamos imaginar que vocês estão a desenvolver um projeto de acordo com as regras que são impostas pela indústria automóvel ou pela... Neste caso aqui vocês têm produto próprio, a Joluça, não é? Se vocês fazem uma cadeira em 1 minuto e meio e eu, através da simulação, consigo dizer, se vocês trocarem esta peça, este material, esta técnica de refrigeração ou estes parâmetros de processo, vocês conseguem reduzir para menos de 1 minuto. Seria interessante para o vosso lado, porque produzirem um produto em menos tempo, a pegada, penso eu, o consumo energético baixa. Não, eu creio que ser... Acho que vamos dizer a mesma coisa. Supostamente sim, não é? Ou seja, se temos uma hipótese de tentar um caminho diferente para conseguir rentabilizar o processo, vale sempre a pena tentar. Depois, claro, temos que medir isso e perceber se realmente isso é execuível ou não. Não é? Com que frequência é que vocês na vossa organização usam simulação? Não é? Porque nós, se formos falar do campo da aeronáutica, todos eles, os pilotos que nos viajam de um lado, de um ponto A ao ponto B no mundo, todos eles têm horas e horas de simulação. E a minha pergunta é, hoje em dia que estamos no século XXI e que lidamos com a indústria do plástico, tudo à nossa volta está com o plástico, e a pergunta que eu vos faço é, quanto tempo mais demorará basearem-se na ferramenta das simulações para pouparem ou ganharem eficiência energética? Bom, a questão da utilização de simulações, trabalhando para a indústria automóvel, não pode fugir delas, está sempre a utilizá-las. A questão é que não temos tido essa exigência nesse sentido, porque é uma ferramenta que está anunciada quase agora, não é? Não. Ele nem está a falar dela, da empresa dele. Sim, mas é uma ferramenta que está a imaginar que possa surgir entretanto. O que o Fernando disse faz sentido, mas faz sentido não só pela sustentabilidade, do ponto de vista económico. Muitas vezes a sustentabilidade e a economia andam paralelos, claro, não opostas, ok? Claro. O que o Fernando diz faz sentido, mas mais que isso, eu de início queixei-me de uma coisa, que pessoalmente não passei mensagem, que é a seguinte: quando nós precisamos de um molde e uma cavidade aquecida, estamos a aquecer a ferramenta toda. Nós habitualmente não fazemos simulação de arrefecimento e aquecimento dos moldes, é uma solução, quase todos os softwares que têm de simulação têm isso. Eu gostava era de pensar, de pôr a pensar as empresas de moldes, é que quando olham para uma simulação térmica do molde, que soluções é que se podem utilizar a nível das ferramentas. Portanto, o que nós utilizamos normalmente das ferramentas de simulação é para o produto em si, é para o componente final. Agora, do ponto de vista de balanços térmicos e de consumos, etc., seria importante colocar as ferramentas, as empresas de moldes, otimizar a ferramenta. E eu sei que não é um desafio fácil. Otimizar a ferramenta no sentido de, no geral, pouparmos energia. E é possível, eu creio que é possível. É possível em várias óticas. Nos ciclos, basta que nós, como clientes, podemos poupar no ciclo de máquina, podemos poupar na energia que precisamos para aquecer os moldes e arrefecê-los, podemos poupar
nos tempos de setup do molde, e se tiver só que aquecer uma bucha e uma cavidade, o setup pode ser muito rápido. Portanto, e existir um software de simulação que simule toda a troca térmica dentro do molde, acho que pode ser interessante. Agora, com que frequência que a gente utiliza, não sei. Se for um serviço, se calhar utilizamos mais do que propriamente comprar o software nesta fase. Se for uma venda do serviço que possa vender, se calhar até podemos utilizar. Se for comprar mais um software, a gente já tem tantos, e o software, no caso de uma empresa como nós, temos software, utilizamos esporadicamente, 3 ou 4 vezes por semana. A maior parte do tempo, à noite, fica desligado, fica parado, embora às vezes se faça simulações à noite. Agora, francamente, nesse campo, acho que é preciso existir essas ferramentas, saber utilizá-las e querer utilizá-las. Eu acho que isso poderia ser um fator distintivo também nos moldes, dizer, eu tenho um molde que permite ter essa eficiência energética. Acho que será importante do ponto de vista de imagem. Não só do ponto de vista das horas ou do CO2 da construção, mas o efeito que pode ter da eficiência no cliente final, no cliente exato. Acho que sim. Muito bem. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, pela vossa partilha, por aquilo que nos transmitiram, pelos aportes que trouxeram. Portanto, muito obrigado, Fernando Outeiro, José Vasco, pela vossa colaboração com esta iniciativa e vamos passar à fase seguinte, à última apresentação. Muito obrigado. Portanto, para no fundo a última intervenção que temos tem a ver, e gostaria de agradecer e convidar a Cristina Ribeiro da Bureau Veritas para falar sobre as certificações e como é que nós podemos no fundo valorizar este tema e valorizar aquilo que estamos aqui a transmitir com, digamos, com algo, com uma certificação propriamente dita, não é? E como é que isso no fundo vai valorizar a nossa oferta ao cliente. Portanto, por favor. Obrigada. Posso utilizar? Está aqui um computador, só para passar os slides. Sim, o amarelo. Está ligado. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez à Cefromão pelo convite. Eu não vou amassar-vos muito com os temas das certificações. Aquilo que é o propósito, efetivamente, aqui é passar-vos a informação das certificações que efetivamente já estão no mercado e que estão à disposição no âmbito da sustentabilidade e na vertente ambiental, mas também o que é que está para vir, o que é que o mercado nos traz relativamente a certificações e também a verificações. E isto acaba tudo por ir de encontro àquilo que já se falou hoje, muito daquilo que é a parte do ecodesign, que se falou na primeira apresentação, da eficiência energética e afins, e depois também com toda a vertente que foi também apresentado pelas próprias empresas naquilo que são otimizações, naquilo que são também reutilização até de subprodutos. E nomeadamente identifiquei muito com um projeto que foi aqui apresentado no âmbito das borras de café, porque a minha vida passada foi na Nestlé e, portanto, conheço muito bem o projeto e toda a parte da sustentabilidade e da reciclagem que efetivamente acontece e é uma realidade. Portanto, quando nós estamos a falar da vertente de sustentabilidade, eu gostava de vos trazer aqui um bocadinho o panorama da sustentabilidade em Portugal para fazer o enquadramento e, nomeadamente, tendo em consideração aquilo que são dados da Agência Portuguesa do Ambiente. E aquilo que nós verificamos é que, efetivamente, o maior gasto acaba por ser dentro da área da energia e, nomeadamente, dentro de um setor muito próprio, que é a parte do transporte. E o setor dos transportes, e nomeadamente daquilo que é a parte da produção, são fatores essenciais e que se tem de olhar e que, nomeadamente, já se está a olhar também dentro daquilo que é tanto as Nações Unidas como a vertente da União Europeia já está a olhar numa vertente mais legal para estes temas. Tendo em consideração aquilo que é a Agenda 2030, fala-se muito daquilo que é a sustentabilidade e dentro da sustentabilidade fala-se muito daquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eles acabam por estar linkados a cada organização
vai-se falar muito ainda de objetivos de desenvolvimento sustentáveis e, nomeadamente, aqueles que serão os objetivos que cada organização irá implementar ou não. E, portanto, é importante que tenhamos em conta aquilo que são as metas definidas e que nós estamos longe delas relativamente a 2030. Dentro daquilo que é a emissão de gases de efeito de estufa, dentro daquilo que é a otimização em termos de energia, consumo de energia primária, a parte da eficiência hídrica e também aquilo que é a mobilidade elétrica. Não estamos a chegar. Nomeadamente dentro da área dos resíduos, existem temas mais críticos, em que se prevê que nós não estamos a conseguir chegar às metas dentro daquilo que é a sustentabilidade e, nomeadamente, os nossos aterros não terão a capacidade de absorver tudo aquilo que sejam, nomeadamente, os resíduos. Portanto, tendo isto em consideração e falando de uma forma mais geral, percebemos que em Portugal 44% das PMEs investiram 1% em eficiência energética, comparando com aquilo que são dados da União Europeia, no âmbito de mais ou menos 38%. No entanto, Portugal está no top 5 em termos de sustentabilidade. Porque quando nós falamos de sustentabilidade é uma realidade. Ou seja, há 20 anos atrás, tinha eu 10, não é? Portanto, há 20 anos atrás, nós falávamos de sustentabilidade, mas não sabíamos muito bem o que é que a sustentabilidade queria dizer. Hoje é importante que tenhamos a noção de que a sustentabilidade tem 3 pilares fundamentais. A vertente ambiental, sim, a vertente social, mas também toda a vertente financeira. Porque se não existir uma sustentabilidade financeira, e isto é muito importante para as organizações, se não existir uma sustentabilidade financeira, o resto também não existe. E é importante trabalhar a sustentabilidade tendo em consideração essa consciência, mas de que toda a vertente, tanto social como a vertente ambiental, também podem alavancar a vertente financeira nesta sustentabilidade. Então, mais alguns dados relativamente àquilo que são as metas 2030 e também o retrocesso da União Europeia relativamente àquilo que são os relatórios de sustentabilidade, nomeadamente designada a CSRD, e que deveria ter sido transposta, não foi, passou para daqui mais 2 anos e as PMEs não vão estar abrangidas pela CSRD, mas sim pelo aquilo que é o Omnibus. E, portanto, o Omnibus ainda está aqui muito para definir, nomeadamente os relatórios voluntários, mas que está-se efetivamente a preparar a vertente de legislação para a aplicabilidade dentro da sustentabilidade para as organizações. Tendo isto em consideração, é importante nós termos em conta aquilo que é o roteiro da descarbonização, e não vos vou amassar com isto, depois enviarei a apresentação, mas é importante termos as diferentes fases relativamente àquilo que é a descarbonização e por onde é que a organização, muitas vezes que não sabe onde é que vamos começar, o que é que se enquadra mais dentro da minha organização, dentro da sustentabilidade, então começar a avaliar através de um diagnóstico, metas. É muito importante nós termos aquilo que são objetivos mensuráveis e que se consiga fazer o acompanhamento e as próprias melhorias e, nomeadamente, até perceber se faz sentido abandonar aquelas metas para retomar outras que já se tinham definido anteriormente. E este trabalho pelas organizações, e sabemos que muitas vezes com a escassez de recursos não é simples, mas que vai ser feito a médio prazo, diria eu, e de acordo com a experiência que nós temos dentro da área da certificação. Tendo isso em consideração, o que é que nós podemos apresentar para apoiar as organizações e como é que as certificações apoiam e auxiliam dentro daquilo que é a sustentabilidade? Tendo em consideração os 3 pilares, nós temos o ambiente, toda a vertente da governança e a vertente social. Estes 3 pilares são fundamentais e não se podem dissociar. Têm de andar de mãos dadas.
Toda a vertente social, muitas vezes as organizações já têm estas práticas, já têm algumas medidas, falta é consolidá-las, nomeadamente com métricas e de uma forma consistente e responsável, por forma a evidenciá-lo. Toda a vertente ambiental, já lá vamos mais à frente com o tema das certificações e como é que se pode apoiar, e toda a vertente da governança muito linkada àquilo que também são as auditorias sociais, a responsabilidade social, que, nomeadamente, também no setor automóvel, cada vez mais está a ser exigido e é uma das áreas em que está a exigir não só toda a vertente das certificações, como a IATF, mas também as certificações muito ligadas à vertente social. Vou-vos começar por apresentar aquilo que é a certificação mais, aquela que é mais usual e pela qual as organizações avançam numa primeira fase, que é nomeadamente a certificação ambiental. A certificação ambiental, nomeadamente, teve uma revisão em 2024, em que a própria norma já introduziu aquilo que são as alterações climáticas para serem auditadas nestas organizações. Aqui vê-se claramente a integração da vertente da sustentabilidade e a preocupação dentro já de normas existentes. E, portanto, não é mais do que validar que, efetivamente, na vertente ambiental se está a cumprir aquilo que é a legislação, mas como a certificação não é de todo uma inspeção e aquilo que se pretende é acrescentar valor, entra a gestão e como é que pode impulsionar as organizações a fazerem a diferença. E aqui entra também toda a vertente de a organização, muitas vezes, reinventar, de voltar a pensar nos processos, nomeadamente em departamentos de inovação e desenvolvimento, e de como é que pode fazer diferente. Posso-vos dar, por exemplo, um exemplo que é, existem, por exemplo, algumas indústrias dentro da área da cerâmica, que nomeadamente já estão a criar os seus produtos com a integração daquilo que são resíduos provenientes de obras e de construções. E, portanto, eles estão a criar e estão a tentar rentabilizar, estão-se a reinventar de como é que podem fazer diferente, tendo em consideração toda a vertente ambiental e o impacto que possa ter a nível ambiental. Além de todas as questões de marca, e que estava a falar na primeira apresentação, de que efetivamente confere um selo, um certificado, pode ser divulgado, é muito mais do que isso. É internamente o próprio sistema trabalhar de uma forma positiva para a organização. As certificações, e é importante que isto fique claro, as certificações não são de todo para ser a empresa a trabalhar para uma certificação para um sistema. O sistema é que tem de trabalhar para a organização. E o sistema tem que ser montado de tal forma que crie otimizações, nomeadamente nos processos. E quando eu estou a falar nisto, estou a falar, por exemplo, de que é muito importante numa certificação também, num processo, por exemplo, vocês têm sempre um dado problema. Têm sempre ali um problema em determinada fase de produção. O próprio sistema e os mecanismos que estão implementados vão-vos ajudar a identificar, não que vocês não o façam já pelas outras metodologias, mas também a delinear planos de ação para que isso não volte a acontecer. Portanto, e isto pode, no final do dia, também significar dinheiro, com maior frontalidade. Portanto, a certificação ambiental é uma certificação acreditada, é uma certificação normalmente também é exigida dependendo dos mercados, mas exigida também pelos próprios clientes e, nomeadamente, acreditada pelo Instituto Português de Acreditação. Com menos implementação no mercado, mas também de extrema importância, estamos a falar de certificação de gestão no âmbito da energia. E o que é que isto vos traz? Traz-vos também alguns mecanismos de, ok, os meus consumos são estes, qual é que é o caminho e como é que eu consigo rentabilizar?
E esta parte da implementação do processo ajuda-vos a perceber se efetivamente existem ou não ineficiências dentro do processo. E até de que forma é que vocês conseguem rentabilizar, às vezes, até determinadas medidas que estão a tomar. Portanto, toda esta parte do sistema de gestão de energia é uma ISO, também está acreditada e consegue-vos apoiar e dar-vos também a notoriedade junto do cliente de como é que esta certificação efetivamente está a ter impacto dentro da vossa organização. E mais uma vez, enquanto entidade certificadora, nós apenas validamos, verificamos e atestamos para terem essa evidência para poderem enviar ao cliente. Depois entramos um bocadinho mais dentro daquilo que são as verificações, as certificações especificamente dentro daquilo que é sustentabilidade e naquilo que também vai começar a ser solicitada, acreditamos nós, dentro daquilo que será a legislação que irá avançar. E, portanto, as organizações cada vez mais têm a preocupação do cálculo da pegada de carbono. Como é que eu vou calcular? Como é que eu vou fazer? Existem várias possibilidades. A organização pode até calcular a pegada de carbono, ou seja, com a quantidade a que gases de efeito de estufa, toneladas equivalentes de carbono eu estou a produzir, em termos de organização, ou então pode-no fazer também de acordo com aquilo que é o produto. E essa própria pegada de carbono pode ser verificada e validada por uma entidade externa. Dentro daquilo que é a pegada de carbono, existem vários âmbitos. Existe o âmbito 1, que é, digamos, o mais simples, que são nomeadamente aquilo que são as emissões diretas que a organização está a produzir. Existe o âmbito 2, que nós já estamos a falar das indiretas, e aquela que é mais complicada, normalmente, de implementar é de emissões de âmbito 3. Este cálculo de pegada não tem que ser pelos 3 âmbitos. Quando nós estamos a falar do âmbito 3, nós estamos a falar daquilo que é toda a parte da cadeia, transporte também, e o envolvimento dos stakeholders e partes interessadas, e que aqui é muito mais, digamos que é mais moroso a fazer esta validação. Aqui o cálculo de pegada de carbono verificamos cada vez é mais importante naquilo que é a percepção do cliente final. Nós temos, por exemplo, e trabalhamos também com algumas empresas que querem validar e querem evidenciar dos seus produtos, e nomeadamente do setor têxtil, por exemplo, e querem colocar qual é que é a pegada de carbono que aquela peça tem. E, portanto, para eles colocarem só a pegada de carbono per si, pode não representar muito, porque pode não existir efetivamente uma validação e nós, enquanto consumidores, não sabemos se efetivamente aquela informação é fidedigna. O que é que eles fizeram? A terceira parte e a verificação por uma terceira parte vem efetivamente dizer-nos que não, existe aqui um logo, um selo, uma atestação em que aquela pegada de carbono efetivamente é real e está bem calculada de acordo com a metodologia. As metodologias podem ser várias e aqui é muito interessante para clientes que valorizam a sustentabilidade. No entanto, estão a ser lançados de acordo com aquilo que é a Agenda 2030, e este foi um dos temas também na ESG Week que aconteceu esta semana, promovida também pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial. É efetivamente uma nova norma que vai sair no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ela está em draft neste momento, o Bureau Veritas faz parte da comissão técnica. Isto significa que nós estamos a dar os nossos inputs para a norma ser finalizada, ela está em draft. A ISO também ainda não lançou, mas estamos em alinhamento com a ISO. E, portanto, não é mais do que uma forma das organizações também obterem o reconhecimento de que estão a fazer algo em termos de sustentabilidade. Esta norma considero muito interessante. E porquê?
porque permite também à organização identificar quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável com os quais se identificam. Dos 17, a organização vai escolher 2, 3, 4 e, portanto, vai identificar, por exemplo, que nós identificamos-nos mais com o ODS do bem-estar, identificamos-nos mais com o ODS da energia porque implementamos algumas medidas, acabamos por nos identificar mais com a vertente do desperdício e, portanto, vai identificar objetivos de desenvolvimento sustentável específico dentro daquilo que é a organização e o que é que estão a fazer, mas de uma forma mensurável e responsável. E isto vai dar a evidência clara ao cliente, às partes interessadas de que, não, eu estou a trabalhar a sustentabilidade e consigo evidenciar porque eu tenho uma certificação, eu tenho uma verificação e uma atestação nomeadamente reconhecida. E, portanto, vai tocar na mesma a alguns pilares a vertente ambiental, a vertente da sustentabilidade e, logicamente, a parte financeira, que está sempre envolvida e é fundamental. Não há nenhuma organização que não funcione se não der lucro, não é? Como é óbvio. E isto é a realidade. Portanto, esta norma acreditamos que venha fazer a diferença. Não me perguntem ainda quando é que ela vai sair, porque ela já está na 6ª revisão. Portanto, as normas não são fáceis de sair por mais que queiramos, e nós, enquanto entidade certificadora, gostávamos muito que este referencial saísse, porque aquilo que nós estamos a sentir também é que as organizações querem avançar, mas com alguns retrocessos até da própria União Europeia, com o CSRD, Omnibus e afins, não é? Mercados voluntários de carbono também não estão a sair e que também não estão a acontecer. Nós sentimos que esta norma pode alavancar as próprias organizações a demonstrar o seu compromisso para com a sustentabilidade, porque a vertente da sustentabilidade também tem uma vertente muito interessante, que é o poder ter acesso, e cada vez mais se vê isto, que é o poder ter acesso a financiamento verde. E é solicitado de alguma forma a evidência. E se não houver, na maioria das vezes, uma validação por uma terceira parte, uma validação por uma entidade independente, não há como demonstrar este compromisso. Portanto, além desta norma, eu não trouxe aqui, mas falou-se muito do tema da economia circular. Está também uma norma para sair brevemente no âmbito da economia circular. Há uma comissão técnica também que está criada e que o Bureau Veritas também faz parte, que está para breve também sair essa norma no âmbito da economia circular. E, além disso, existe uma norma que também vai sair no âmbito da ESG. Mas está mais atrasada do que a vertente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, devido também a estas questões de como é que vai avançar, de que forma vão ser, qual é que vai ser o modelo dos relatórios de sustentabilidade voluntários, mas, acima de tudo, da parte da transparência. Porque como é que as organizações vão reportar transparência, não é? Qual é que vai ser a ferramenta e qual é que vai ser o mecanismo? Portanto, tudo isto está a ser trabalhado. Esta vertente desta norma considero que vai ser muito importante, de uma forma muito ágil. Acredito que as organizações consigam implementá-la, porque é à medida. É a própria organização que vai escolher o que é que efetivamente está a cumprir, e algumas delas já fazem muita coisa, só que não está mensurável e se calhar não está sistematizado. Depois existe também, tendo em consideração as lacunas que nós encontramos no mercado, tivemos, por assim dizer, de desenvolver um produto interno, até também as normas poderem ser lançadas, tivemos que lançar um produto interno chamado BV-ESG 360. E o que é que isto é? Não é mais do que validar de que as organizações efetivamente têm a vertente do ESG implementado. Mas em diferentes níveis. Porque
quando se começa com esta jornada da sustentabilidade, nós temos que ter claro que não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Existem outras prioridades dentro das organizações, temos essa consciência e, portanto, este BVSG vai aos 3 pilares: a vertente ambiental, social e governança, que não poderia deixar de ser, não deixa de ser uma validação e uma verificação por uma entidade independente que lhes confere toda uma declaração e, nomeadamente, a implementação de selos que evidencia que a organização está a cumprir com a vertente da sustentabilidade. E isto é muito interessante, porque existem 5 níveis. E estes 5 níveis dizem-nos claramente como é que a organização está a evoluir e, dentro daquilo que é uma checklist que também é partilhada, por forma a que possam implementar e ter uma noção clara e funcionar como um guideline para as organizações, também validamos e verificamos, e as organizações que têm uma pontuação acima de 70% conseguem obter esta certificação e esta declaração de conformidade. O facto de também ser por uma entidade mundial e reconhecida dá aqui, logicamente, uma notoriedade completamente diferente e que se estão a cumprir. A sustentabilidade está para ficar. A sustentabilidade é uma realidade. Depende de cada um de nós como é que a queremos trabalhar. A sustentabilidade não tem que ser trabalhada da mesma forma para todas as organizações e é importante que cada organização entenda como quer e como pode também trabalhar a sustentabilidade. Existem algumas eficiências que já podem ser feitas. Trabalhar a vertente da inovação e do desenvolvimento é fulcral, mas a sustentabilidade, efetivamente, é um tema que vai para ficar e que todos nós estamos expectantes também para ver os próximos passos. Agradeço a todos, muito obrigada e alguma questão estou disponível. Obrigado. Eu não sei se há alguma questão que queira ser colocada. Estamos na hora, mas conseguimos dar aqui 5 minutos de tolerância. Não sei se há alguma questão, mas no fundo evidencia aquilo que foram estas últimas palavras, mas parece mal, não é? Porque isso eu disse noutras ocasiões. Mas estes comentários finais têm muito a ver com aquilo que temos vindo a abordar, ou seja, a questão da sustentabilidade vem mesmo para ficar, é uma questão que está cada vez mais permanente. A questão das certificações, nós estávamos a lembrar aquilo que foi no início os processos de certificação da qualidade, e que eram uma coisa, nós, a qualidade fazemos nós, não sei o quê, mas depois tivemos que a atestar e aqui também vai ser um pouco esse o processo. Nós praticamos atos ou temos práticas sustentáveis, mas temos que as demonstrar e a questão das certificações vem ajudar nesse processo. E, portanto, é esse um caminho que vamos acompanhar. Portanto, não sei se não havendo questões, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, dar aqui 3 notas, no fundo, daquilo que levamos desta sessão. Primeiro, que temos que comunicar aquilo que fazemos e temos que, no fundo, trazer estes temas para as nossas vertentes comerciais e de contacto com os clientes. Que as empresas que, no fundo, são nossas clientes estão cada vez mais atentas a estes processos e vão cada vez mais pedir, no fundo, que as empresas que as fornecem estão em conformidade com esses mesmos requisitos e que vamos ter instrumentos que nos vão ajudar a certificar essas mesmas boas práticas que as empresas têm. E que isso vai afetar já agora, e disse ali um ponto que me parece muito relevante, que tem a ver com o financiamento. As questões do financiamento vão estar muito ligadas à sustentabilidade. E o acesso ao financiamento, que já hoje tem as suas grandes limitações, vão ter neste processo também um tema que vai ser muito pertinente para as empresas. Portanto, é um caminho que é longo, é um caminho que não se faz de um dia para o outro, mas tem que ser iniciado de alguma fase. E muitas vezes, infelizmente, os clientes não pagam por isso. Portanto, essa é a questão, este é o maior desafio que nós temos. Temos que demonstrar algo que, à partida e diretamente, não nos vai ser pago.
E, portanto, o desafio ainda é maior, ainda mais em circunstâncias em que as empresas e que o setor vive momentos mais desafiantes. Mas é o caminho que temos. Eu queria novamente salientar que no próximo dia 2 vamos encerrar as sessões com este projeto. Vamos apresentar algumas ferramentas que podem ajudar a medir, no fundo, a tratar alguns dados que as empresas já têm no seu dia-a-dia e que podem trazê-lo, então sim, para depois apresentar junto do mercado e junto dos seus clientes, que estão também elas a traçar este caminho e que estão elas interessadas em ajudar os seus clientes a fazer este caminho da sustentabilidade. Portanto, muito obrigado aos oradores que colaboraram connosco e que se disponibilizaram para vir partilhar aqui as suas ideias, a todos vós que participaram e espero vê-los no dia 2. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.